Olá, estamos iniciando mais um Sustentabilidade, programa produzido pelo Diário Net Comunicações e o Portal Terra. Hoje vamos voltar a tratar do tema da matriz energética e um assunto que é bastante polêmico e agora, depois do acidente da Petrobras, volta à tona, que é a questão do pré-sal. E para conversar sobre essas questões, o Sustentabilidade convidou um engenheiro nuclear, professor e diretor do Instituto de Eletrotécnica e Energia da Universidade de São Paulo, a USP, Hildo Sauer, e o diretor de campanhas do Greenpeace, o advogado Sérgio Leitão. Nós acabamos de ver o primeiro vazamento do pré-sal. Para vocês, a companhia, a Petrobras e as autoridades estão preparadas para evitar catástrofes ambientais na exploração dessa nova área? Eu não vejo nenhuma intervenção tão drástica sobre a natureza como livre de riscos. O que várias organizações, ou então governos, têm conseguido é reduzir esse risco a níveis aceitáveis, comparado com o padrão de tecnologia e de instrumentos institucionais disponíveis. Explico que a Petrobras, mercê das catástrofes do final dos anos 90, o vazamento da Baía da Guanabara 2, do Rio Iguaçu, Vila Socó e também o afundamento da plataforma 36, catastrófico, fez com que a Petrobras, a partir do ano 2000, investisse alguns bilhões de reais buscando se tornar talvez a empresa petrolífera que mais investiu no que se chama de segurança, meio ambiente e saúde ocupacional. Isso a partir de 2000? Depois das lições duramente aprendidas. Acidentes. A cultura interna da Petrobras mudou. Reputo ela, pela experiência, entre as melhores, se não a melhor do mundo, em termos de cultura. Isso não quer dizer que as ações da Petrobras sejam livres de risco. Mas é uma outra coisa muito importante. Não basta que a Petrobras tenha instrumentos de gestão de estruturas tecnologicamente complexas. Uma sociedade como a brasileira exige, ou qualquer uma do mundo, exige que o governo e a sociedade possa transparentemente saber o que está acontecendo e os riscos envolvidos. E eu acho que a estrutura institucional que nós temos hoje no Brasil, voltada para a área energética em geral, mas particularmente para o pré-sal, é no mínimo deficiente. A Agência Nacional de Petróleo foi criada na década de 90 com foco única e exclusivamente na esfera econômico-financeira. Acreditava-se nos anos 90 que os mercados resolveriam tudo e que as organizações, o governo bastava promover leilões, entregas, contratos e tudo acontecerá naturalmente. Do ponto de vista do IBAMA, que buscou se capacitar, mas ele tem toda uma história anterior. Ele vem do IBDF, ele vem da Sudévia, ele vem do Instituto da Pesca. Nenhum órgão no mundo, na minha leitura, está preparado para lidar com situações governamentais tão complexas quanto são as estruturas do petróleo. Ironicamente, na minha leitura, quem tem funcionado como órgão regulador do comportamento das empresas nesta área, mais do que os governos e suas instituições, tem sido as empresas seguradoras. Explico por quê. Porque toda vez que se faz investimento na plataforma 2 bilhões de dólares, se busca um seguro, as empresas de seguro só dão o seguro, aceitam o seguro, desde que alguma empresa terceirizada, Norsk, Veritas ou Biro qualquer, dê um certificado de conformidade com normas. Infelizmente, depois da catástrofe do Golfo do México, muitas seguradoras estão se retraindo. Então vamos pegar esse gancho que me parece bastante importante. Sérgio, a Petrobras vai investir alguma coisa em torno de 224 a 300 bilhões nesse período de 2011 a 2015 na exploração e produção do pré-sal. Não seria melhor fortalecer a diversificação dos meios de geração para sistemas de energia mais limpos, de energias renováveis, levando-se em consideração, eu acho que o Hildo tocou num ponto muito importante,
que os riscos da exploração em mares profundos já são bastante grandes. No pré-sal passa a ser muito maior, porque a profundidade é muito maior e ninguém jamais explorou petróleo a essa profundidade. Qual a visão de você sobre isso? Ricardo, Wilder, é preciso que a gente diga que a indústria do petróleo no Brasil sofre de um problema de incontinência, que nela tudo vaza. Vazou a Chevron, vazou Tramandaí há 2 semanas atrás e vazou agora o pré-sal. E quando a gente olha o que foi a promessa do governo feita há 1 ano atrás, quando houve o acidente do Golfo do México, né, da BP, que era justamente fazer o quê? Um plano de contingência. O que é um plano de contingência? Essa palavra bonita. É o plano de emergência para saber como é que o governo vai reagir em caso de um grande acidente no mar. Por exemplo, o aeroporto de Cumbica é o local onde deve chegar todo o aparato tecnológico previsto nas análises desse plano para dar o socorro. O governo tem que ter um estoque de detergente. Eu estou falando aqui uma palavra para simplificar, que seriam os dispersantes a serem jogados no mar para facilitar, né, a diluição da mancha. E o governo deveria ter todo um estoque de técnicos, de embarcações, para dar conta desse tipo de situação. O que nós vimos no caso da Chevron no ano passado no Rio de Janeiro? Nada disso existia. Nós não tínhamos plano de contingência, nós não tínhamos as embarcações, o governo do estado do Rio de Janeiro, que fica reclamando dos royalties, não tinha um helicóptero sequer, a ANP, que é essa agência de petróleo que o professor Hildo falou, só faz fiscalização se pegar carona nos helicópteros da Petrobras. Mas ontem, Sérgio, desculpa te interromper, mas ontem o Gabrielli, o presidente da Petrobras, ele disse que esse vazamento agora recente mostrou que a Petrobras está inteiramente preparada para lidar com os vazamentos. Não tem preparo. E o exemplo foi isso, porque se a Petrobras tivesse esse preparo, ela teria socorrido, né, inclusive a Chevron, que não tinha, por sua vez, estrutura nenhuma, porque o plano que ela obteve para ganhar a licença ambiental era um plano de fantasia, de faz de conta. Quando você compara com aquilo e lê, aquilo é ficção. Como eu não leio ficção, eu gosto de biografia, de realidade, sequer vou perder meu tempo com isso. E aí, quando você me faz a pergunta, Ricardo, sobre a exploração do pré-sal, é preciso que a gente diga que a exploração quem fez foi o homem quando foi à Lua, foram os bandeirantes que deram o nome à terra de São Paulo, foi o Jacques Cousteau. O que a gente está fazendo é furar, sem nenhuma responsabilidade, sem plano, sem nenhuma previsão, tornando a aventura do Brasil nessa questão uma simples irresponsabilidade, porque nós vamos jogar todo o dinheiro do Brasil que poderia garantir o nosso passaporte para um futuro energético verde e limpo na aventura do passado. Ou seja, nós estamos abrindo com o pré-sal uma churrascaria num mundo que está condenado a virar vegetariano ou a baixar o seu consumo de petróleo porque nós estamos com as nossas artérias simplesmente entupidas. É essa a questão que a gente não está discutindo hoje. O Brasil está colocando o seu dinheiro para vender petróleo barato para o mundo. Os Estados Unidos têm pré-sal. Por que o Obama não explora? Ele veio aqui fazer a negociação com a gente, né, porque os americanos agora descobriram que querem fazer essa caridade. Caridade a gente, né, discute e duvida quando ela é grande demais. Simplesmente é isso. Nós estamos colocando 670 bilhões de reais até 2020 para abrir essa churrascaria numa rua onde as pessoas vão deixar de comer carne. É isso que a gente precisa discutir. E o Greenpeace vai fazer um investimento grande agora numa campanha contra o pré-sal. Mas antes que você fale quais são os eixos dessa campanha, eu gostaria de ouvir o Hildo, se ele acha que vale a pena uma campanha contra o pré-sal, porque a sua posição pública, Hildo, é de que talvez o Brasil ainda precisasse continuar na exploração do petróleo para viabilizar recursos para outras áreas, inclusive de energias renováveis. Exatamente. Veja, eu parto do conceito, a interpretação, digamos assim, mais abrangente do que se chama de desenvolvimento sustentável, que significa a capacidade de atender às necessidades das gerações atuais sem comprometer as possibilidades de fazê-lo para gerações futuras. Quando eu olho para as gerações atuais, eu vejo sociedades em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, com enormes assimetrias. Então eu entendo que a humanidade ainda precisa se valer dos recursos que permitem maior produtividade social do trabalho para produzir mais e distribuir melhor, para atender às necessidades. Só que também reconheço que isso não está acontecendo, porque a única lógica que tem prevalecido até agora é produzir mais, e acumular mais e concentrar mais. Então esse é um problema de fato. Mas eu reconheço os dois problemas. Nesse sentido, a minha posição em relação ao pré-sal não é inteiramente divergente
do que se está colocando. Eu tenho reclamado, se eu reconheço de um lado que a descoberta desses recursos no contexto atual da humanidade das próximas 3 ou 4 décadas, que infelizmente, para quem olha as estatísticas oficiais de todas as agências de previsão de demanda de energia, vê que desde a década de 90 e prevendo continuar isso até a década de 2030, a fonte energética que mais cresceu foi o carvão mineral, o pior do ponto de vista de emissão de gases de efeito de estufa. E a previsão é que mais cresça ainda. Então, olhando para esse contexto, essas estatísticas transmitem a crua realidade do como o sistema hegemônico hoje prevê a produção nas próximas décadas. Independentemente disso, ainda que a gente alterasse o paradigma de produção e a destinação do produto social, era necessário que se continue utilizando os recursos mais produtivos, porém, apropriando socialmente o excedente econômico para resgatar a dívida social com as populações hoje carentes, enormemente carentes em algumas regiões da África, da Ásia, aqui do Brasil, para que se busque um caminho de transição energética para as fontes renováveis. Então, essa é uma possibilidade. Agora, quanto ao Brasil, só para encerrar, eu acho que o caminho que o governo adotou é improvisado, não temos um planejamento adequado, não temos instituições. Eu ressalvo a competência da Petrobras, mas como reconheço também, não está livre de problemas. O IBAMA está despreparado, a ANP está despreparada, os ministérios, governos, todos eles. É preciso uma reforma institucional. E o segundo problema, o modelo que foi aprovado no apagar das luzes do governo Lula não garante que, mesmo que se acelere a produção do petróleo, que o destino final do petróleo produzido será para melhorar as condições de vida da população brasileira. De maneira que esse é o segundo debate. Nós vamos ter oportunidade de voltar a esse tema, Hildo, daqui a pouquinho. Mas em função do que você falou, é por isso que o Greenpeace está se lançando contra o pré-sal? Por isso que vocês estão lançando essa campanha? Quais são os principais eixos da campanha? Primeiro, pedir uma atenção, Ricardo, à sociedade brasileira desse debate que não foi feito. O governo Lula, numa espécie de hipnose coletiva, né, colocou diante da realidade do país uma falsa história, que foi, né, digamos assim, insistentemente anunciada durante a própria campanha eleitoral pela presidente, naquele momento candidata Dilma, que chamava o pré-sal de um bilhete premiado. Bilhete premiado é quando eu, né, desço ali na esquina, vou na agência lotérica e por R$10 eu compro um bilhete e ganho esse prêmio de 130 milhões da Loto. Não é bilhete premiado, mas vamos gastar, vamos repetir, 670 bilhões, 70% de todo o investimento do Brasil até 2020. Por uma conta que até hoje ganha um prêmio quem viu até agora o plano de negócio da exploração do pré-sal ou da perfuração do pré-sal. Quem viu o plano de negócio? Vou investir tanto e a lucratividade vai ser tanta. Ganha um doce. Ninguém nesse país viu. Então, se fica contando essa história do bilhete premiado, se incensando a população com isto, e se esquece que há 6 anos atrás eu estive pessoalmente no gabinete do presidente Lula com mais um grupo de organizações ambientalistas e vimos o presidente Lula com aquele pote, você lembra, de mamona, que ele dizia aquela frase célebre, nós vamos plantar petróleo. Aquela mamona que o senador Requião comeu e quase morreu, o Lula falou assim, isso é mamona, não come não, que isso é venenoso. Nós vamos plantar petróleo. Então o governo dizia o seguinte, o nosso futuro é o combustível verde. De repente isso se esqueceu, se passou uma borracha e nós viremos o Sheik árabe. Em tempo de carnaval a gente podia cantar aquela marchinha, eu vou para Bagdá, né, onde o petróleo cresce, né, nasce e não para de jorrar. E agora nós vamos virar sheik, o que é uma grande mentira. Então, a primeira questão é, a sociedade brasileira precisa acordar dessa hipnose coletiva que lhe foi jogada e despertar para uma triste realidade. Nós estamos gastando muito, né, para fazer aquilo que é o passado de volta ao país. Diga, Hildo, que nós temos que encerrar esse bloco, eu queria... Não, eu vejo algumas convergências e divergências. O fato é o seguinte, o petróleo, mesmo do pré-sal, vai custar, em termos de capital de trabalho, talvez 10 a 15 dólares. E continua sendo vendido a 80, 90, a 100.
Então há um excedente econômico enorme, do contrário, nem a Petrobras conseguiria alavancar financiamentos, como tem conseguido, para botar nesse plano Mas de é negócios. a China que está bancando, a gente está se Não, vendendo a aos China chineses, é parcialmente substituindo os 10 Estados bilhões Unidos. de dólares. O plano é muito maior, é 200 bilhões de dólares e tem conseguido ser financiado exatamente porque, na lógica como a Petrobras opera hoje, dentro da lógica absolutamente coerente com a lógica do capital financeiro dos anos 90, 80 em diante, que foi gestado assim, ela tem condições de dar retorno, tanto que as ações estão aí. Então esse é um problema que, aliás, me dá preocupação também, porque se nós vamos produzir o petróleo somente para atender a lógica do capital financeiro, o lucro dos acionistas, então nós já estamos usando para atender as prioridades Externo. sociais. Mas eu acho que E quanto ao segundo ponto, da Mamona, do Agabil e outras plantar petróleo. improvisações que foram feitas, lamentavelmente a Mamona, com uma política energética em geral do governo Lula, infelizmente, é duro criticar, porque a pessoa responsável por esta política foi premiada com a eleição para presidente da República. Mas é tudo improviso. No setor elétrico temos a tarifa mais cara do mundo. O modelo para o petróleo é um modelo improvisado e sem uma garantia de que o excedente econômico vai ter destinação social. nós vamos ter oportunidade de voltar a isso. E o problema da Mamona, Eu Dona Dilma e Dona Graça constrangeram o Lula a dizer que a Dona Mamona Graça é a futura foi secretária presidente já nacional de nomeada Petróleo e Biocombustíveis, para a constrangeram o Lula a apresentar a solução mundial, que seria a Mamona, depois tiveram que... O Requião a engoliu quase, fisicamente. Eles a engoliram politicamente, que foi um projeto improvisado, sem estruturação na estrutura agrária, sem estruturação que não tinha como dar certo. Eu vou ter que ir para os nossos comerciais. Eu queria dizer para o nosso internauta que a Maria da Graça Foster, que é conhecida como Graça, é agora atual presidente da Petrobras e foi justamente secretária da presidente Dilma quando ela era ministra da Energia. Mas nós vamos interromper agora e nós vamos ver no próximo bloco uma entrevista com o prefeito de Santos. Nós vamos ver que tem pessoas que têm uma visão um pouco diferente daquela que está sendo colocada aqui. Tem pessoas que estão fazendo apostas altas em relação à opressão. Vamos então para os nossos comerciais.